Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim iniciar um novo quadro aqui no canal, que é o Vlog dos Encalhados. Eu gravei um vídeo aqui pro canal que eram os 9 livros encalhados da minha estante. Eu vou deixar o link nos cards para quem não viu. E lá eu mostro os 9 livros mais antigos que eu tenho na estante ou no meu Kindle, que eu ainda não li. E lá mesmo nesse vídeo eu comento com vocês que eu poderia criar um novo quadro aqui no canal, fazendo um vlog de leitura desses livros que estão encalhados. E eu cheguei a perguntar para vocês por qual livro eu começaria, e o que venceu, que recebeu mais votos, foi A Fúria e a Aurora, da autora René Adi, não sei como que se pronuncia. Eu não tenho o livro na versão física, então eu vou deixar acabar passando na tela para vocês verem. Eu acho que esse é um primeiro volume. Eu vou depois pesquisar se é só uma duologia ou tem um terceiro volume. Eu não cheguei a pesquisar ainda. Mas eu sei que a autora, ela se inspirou nos contos de As Mil e Uma Noites. E parece que é um jovem adulto, se não me engano. Eu preciso confirmar, conforme eu leio o livro, eu confirmo para vocês. Eu tô aqui com o Kindle aberto para ver as informações aqui do e-book para passar para vocês. Mas assim como eu contei lá no vídeo, aqui nós temos uma protagonista chamada Sherazade, não tenho certeza como se pronuncia. Ela se candidata como noiva do rei Khalid, que é considerado um monstro porque toda manhã ele mata uma das suas esposas, e quando uma dessas vítimas é uma grande amiga da nossa protagonista, ela decide se vingar e ela se candidata como noiva. E aí quando ela consegue se casar com o rei, os seus planos acabam desmoronando porque ela se apaixona pelo Khalid. Ela fica bem dividida entre continuar com seus planos de vingança e o seu sentimento pelo rei. Então ela decide investigar melhor o que acontece ali dentro do palácio, sobre essas mortes das noivas dele. E aí a gente então vai acompanhar essa protagonista nesse caso difícil que ela ficou dividida entre vingar a amiga e a paixão pelo rei, que é o seu marido, né? Que ela já se casou com ele. E aí a gente vai descobrir o que ela decide e o que ela descobre, né? Sobre o Khalid. Eu achei essa premissa bem legal, gostei que esse daqui venceu como o primeiro livro para gravar o vlog. Então nesse vídeo vocês vão me acompanhar na leitura de A Fúria e a Aurora. E antes de eu começar essa leitura, no entanto, eu pretendo fazer algumas coisas ainda. Uma delas é fazer a unha, e eu vou levar vocês para me acompanharem um pouco nas tarefas que eu preciso fazer ainda hoje. E mais tarde, então, eu inicio essa leitura. Tô bem curiosa. Gente, tá uma barulheira aqui no vizinho, mas eu vim atualizar vocês só pra mostrar aqui, ó, que eu terminei de fazer as unhas. Eu comecei a gravar o vlog, era mais ou menos 5h15. Olha que horas são. 8h18. Faz uns 10 minutinhos que eu terminei, mais ou menos. Foi 8 e pouquinho. Mas olha, quase 3 horas que eu demoro pra fazer a unha. Às vezes eu me desanimo por causa disso. Mas enfim, unhas feitas. Agora vou virar até a câmera pra mostrar pra vocês.
Não reparem a bagunça, mas eu vou agora embalar esse daqui, colocar a embalagem de presente, que esse daqui é tudo presente pro meu pai, porque meu pai faz aniversário um dia antes do Dia dos Pais, então eu já montei um kit mais completo, aí já é presente de Dia dos Pais e aniversário. E agora eu vou então embalar isso daqui, e agora eu vou jantar. E depois eu vou deitar, porque tá muito frio, gente. Nossa, hoje tá muito frio. E aí eu começo a ler e vou atualizando vocês sobre a leitura. Gente, que frio que tá fazendo! Já passaram algumas horas daquela hora que eu tava lá na sala arrumando as coisas e falei que ia jantar. Agora já são 11h40. Eu já jantei, já vi alguns vídeos no YouTube, já li a parte que eu tinha que ler de It, que é o livro da minha leitura coletiva. Já anotei aqui as informações do livro, que eu vou começar agora, Fúria e Aurora. Aliás, estou começando agora a usar o novo diário. O meu anterior já acabou e eu tô estreando com a Fúria e a Aurora, esse novo aqui. Eu já falei pra vocês desse diário, eu gosto bastante dele. Ele é do ateliê Isa Ribeiro. Eu vou deixar o arroba dela mais uma vez aqui no box de descrição. Eu recomendo muito que vocês conheçam o Instagram da Isa. Tem muita coisa linda. Ela vende tanto assim peças artesanais em tecido, que eu amo, como também canetas. Aqui eu tenho uma só, mas eu posso depois mostrar pra vocês. Eu já mostrei pra vocês lá no Instagram. Mas, por exemplo, umas canetas mais bonitinhas, assim, sabe? Aqui eu tô com um lápis dela que eu ganhei numa compra que eu fiz na cor da coleção dela, lavanda. Então, eu acho muito bonitas as peças dela. São bem caprichadas. Ó, essa daqui vem com esse pinzinho, ó. Tá dando pra ver aqui. E eu escolhi a capa da vez, o tecido da vez, eu escolhi a Biblioteca do Harry, que tem tudo a ver, né, para um diário de leitura e para uma fã de Harry Potter. Eu amei, achei que eu não fosse superar, não fosse encontrar um tecido tão lindo quanto esse daqui, que foi o anterior, que eu acho lindo, lindo, lindo. Nossa, eu acho esse tecido perfeito. Mas aí eu vi que tinha esse daqui lá e eu achei que tinha tudo a ver. Então, bora lá para a leitura da vez, A Fúria e a Aurora. Eu descobri que é uma fantasia. No site da Amazon tá escrito que é um misto de fantasia com ficção científica. Não sei, vamos ler para descobrir. Mas eu descobri que tem continuação. O segundo volume, deixa eu confirmar aqui o título, A Rosa e a Adaga. Esse é o segundo volume. E depois tem um livro de contos, que gira em torno do universo aqui de A Fúria e a Aurora. Então são esses 3 livros. Então bora começar essa leitura, que eu tô bem curiosa para descobrir o que a Sherazade vai escolher. Se ela vai... Bom, aqui já tá falando que ela vai se casar, né? Mas eu quero ver o que ela vai fazer, se ela vai seguir adiante com a
vingança dela, o que ela vai fazer com o Khalid. É Khalid, né? O nome que eu falei antes. Essa premissa é bem legal, né? Deixa a gente bem curiosa. Tô aqui voltando pra capa. Olha a capa dela aqui no Kindle. Mas eu já compartilhei com vocês ela coloridinha e antes ela é verdinha, achei bem bonita. E deixa eu ver aqui quanto tempo. Ele é da editora Out, tá? Da Globo Out. Eu quero ver quanto tempo que aqui tá falando no Kindle que eu vou demorar pra ler. Esse livro é de 2016. Ó, aqui tá falando que o tempo de leitura é mais ou menos, gira em torno de 6 horas aqui no e-book. E aqui no Scooby eu vi que demora uma média de 11 horas para fazer. O livro tem 344 páginas. Eu vou iniciar aqui, ó, o contador para ver quanto tempo eu vou demorar. Como eu tô lendo no Kindle, geralmente no Kindle eu leio um pouco mais rápido do que no livro físico. Então, eu acho que não vai demorar muito, não vai ser uma leitura muito demorada. Então, bora lá começar. Oi, gente, hoje é sábado, dia 13 de agosto. Eu ia filmar umas coisas de manhã, mas foi tão corrido, por isso que eu só filmei aquela parte lá da Mia me cumprimentando, me dando bom dia. Gente, é todo dia assim. Toda vez que eu saio do quarto, porque ela não dorme no quarto com a gente, né? A gente fica com a porta fechada e ela fica aqui pra fora. E geralmente ela dorme ou aqui na caminha na sala ou no sofá, muitas vezes ela dorme aqui no sofá ou no terceiro dormitório. E aí quando eu acordo e saio do quarto, ela vem me recepcionar daquela forma, muito bonitinha. Mas enfim, foi bem corrida essa manhã, a gente saiu, eu acabei de chegar em casa, a gente saiu, foi levar ela pro pet, pra tomar banho. A gente passou em alguns lugares, resolvemos algumas coisas. Aproveitamos que a gente estava na hora do almoço, já fomos no shopping almoçar. Cheguei agora e eu vou sair de novo daqui a pouco, porque hoje é aniversário do meu pai. Mas eu falei, vou tentar gravar um pouquinho para contar como é que foi a leitura de ontem, né? Na parte que eu li ontem. Ontem eu li 27%, cheguei em 27% do e-book. E, gente, a leitura tá muito boa, eu tô gostando da história. Eu achei que a história começou com tudo. Eu não esperava que fosse dessa forma. Eu achava que a gente ainda ia passar um pouco pela situação da amiga, da Shiva, né? Da melhor amiga da Sherazade. Como que ela morreria, enfim. E assim, a Sherazade ia ficar com raiva, ia querer fazer vingança. Achei que esse processo todo ia ser contado no começo do livro, mas não. Realmente só é citado na sinopse, só é nos contado na sinopse. E aí nos é recordado, assim, no decorrer do texto, né, do primeiro capítulo, que ela quer se vingar. O primeiro capítulo já é o casamento, já é o dia do casamento da Sherazade com o Khalid. E o segundo capítulo é narrado por outro personagem, e depois do terceiro, eles já estão casados e ela já está colocando o plano em ação, o plano dela. Porque ela odeia, né, o Khalid e quer vingar a melhor amiga dela de qualquer forma. E o que eu descobri? O Khalid, ele perdeu a mãe de uma maneira bem trágica, não fala como que foi, o que aconteceu. Só fala que foi de maneira trágica, talvez mais pra frente
eles revelem, o livro revele pra gente, né? Pode ser que isso tenha a ver com o que acontece com o Khalid. Depois que ele perde a mãe de uma maneira trágica, ele perde o irmão mais velho e logo em seguida o pai. Então, aos 14 anos, bem jovem, ele precisa assumir o trono. E é aí que cai uma maldição sobre ele. Até eu compartilhei com vocês esse trecho nos stories lá do meu Instagram, e perguntando se alguém adivinharia que livro eu estava lendo, somente com esse destaque, mas até então ninguém descobriu. Eu vou ler aqui para vocês. 100 de vidas por aquela que você tirou, uma vida a cada aurora. Se você falhar uma única vez, eu lhe arrancarei seus sonhos. Vou tirar sua cidade de você. Eu lhe subtrairei essas vidas milhares de vezes. Então essa maldição é lançada sobre o Khalid. E por isso que ele se casa tanto e acaba assassinando as suas recém-esposas. Mas a Sherazade, o que ela quer fazer? Ela se candidata à esposa, se casa com ele, deixando toda a família bem assustada, porque todo mundo está ciente do que acontece com a esposa do rei, né? No dia seguinte ao casamento, é esse dia que todas morrem. Mas ela se candidata, para surpresa de todos e para frustração, né? A família inteira está toda desolada. Tem um personagem que chama Tariq, que ele foi um namorado de infância da Sherazade. Eu agora preciso entender se eles eram prometidos um pro outro, se só foi um namoro de infância. Pelo que deu a entender nesse comecinho de livro, é que havia sentimento, pelo menos por parte do Tariq pela Sherazade, mas eu não sei se o contrário ainda existia, né? Ou se foi uma coisa do passado. Eu não sei ainda essa parte, eu preciso entender melhor. Mas eu sei que quando ele descobre, ele também fica enfurecido. E aí a gente vê a Sherazade colocando o plano dela em ação lá no palácio, tentando sobreviver à Aurora, né? Que é quando a esposa é assassinada. E a gente vê também o lado do Tariq, que ele também quer tem os planos dele. E vê também a família dela, o pai e a irmã mais nova. O pai, deixa eu ver aqui, eu anotei o nome dele. Jahandar é o nome do pai dela. E o da irmã é Yrsa. No decorrer da narrativa, não é só a Sherazade que narra a história. Intercala com outros personagens. Inclusive, o pai já narrou um capítulo, a irmã já narrou, o Tariq já narrou 2 capítulos. Então, tem essa intercala, né? Que eu acho que isso é sempre bom ver a história sendo narrada sobre vários personagens, eu gosto. E, gente, mas foi o que eu disse, a história já começou com tudo e tá sendo, assim, bem rapidinho os acontecimentos. Só teve uma parte nessa coisa de ser rápido que eu não gostei, mas eu não sei se eu posso falar aqui ou se vai ser spoiler, mas foi uma decisão já do Khalid. Eu achei que foi um pouco precipitado, não sei. Eu vou ler mais um pouco para entender por que ele tomou essa atitude assim tão cedo, mas eu tô gostando bastante e eu tô assim bem curiosa para saber como que vai ser o dia a dia da Sherazade lá no palácio. Eu gostei muito da camareira, da Despina. As partes de interação entre as duas, a Sherazade e a Despina, são bem divertidas. Elas são muito sarcásticas uma com a outra. São as partes mais divertidas da história até agora. Gostei bastante do Jalal também. É outro personagem aqui. Ele é filho do general da guarda no palácio, alguma coisa assim. Mas eu gostei desse personagem. Parece que ele vai ser um aliado aí pra Sherazade lá dentro do palácio. Mas ela já criou umas inimizades. Uma pessoa, pelo menos, que é o pai desse Jalal. Não sei agora o que ele é, o capitão, não sei agora, da guarda lá. Ele acha que ele tem que defender o rei dela, ele tá suspeitando dela, já tá com o olho aberto, assim, pro lado dela. E o relacionamento entre o casal principal, né, que é a Sherazade e o Khalid, tá ainda bem na corda bamba. Ela odeia ele com todas as forças, mas tem algumas coisas, assim, que aconteceram, um olhar, alguma atitude dele que fez ela enrubescer algumas vezes, fez ela se arrepiar algumas vezes.
Então, eu acho, né, que a partir de agora a gente vai ver o sentimento deles ficando mais fortes, né, um pelo outro. E a gente vai ver o que o Tariq, que é esse namorado de infância, tem em mente. Porque ele tá indo até lá, até a cidade onde fica o palácio do rei, para tomar alguma atitude. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas, enfim, estou nessa parte. Tô achando a leitura bem descontraída. Tô gostando bastante. E agora eu acho que eu só vou retomar a leitura bem tarde da noite, porque agora eu vou me arrumar e daqui a pouquinho eu já vou sair, vou para casa dos meus pais. Mais tarde a gente vai sair para jantar com eles. Então, só na volta mesmo que eu vou pegar o livro para ler. E aí, quando eu puder, eu volto aqui para atualizar vocês. Oi, Mia, você voltou do banho? Vem ver aqui, vem falar oi pro pessoal. Você voltou do banho agora? Olha como eu tô linda, vem cá. Olha como eu tô linda. Olha aqui, olha. E... Toda mamãe. O que você quer? O que você quer? Hein? Vamos lá. Vamos lá. Vem. Cadê? Já comeu? Já comeu, filha? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, gente. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto. Agora já passou das 4 da tarde. Eu tava ali sentada, ó, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ali no sofá, não reparem a baguncinha. Mas eu tava gravando um Reels. Ali tá o Kindle que eu tava lendo, meu fone ali logo mais no sofá, porque eu tava escutando um pouco o audiobook do livro enquanto eu fazia algumas coisas. Vocês me viram fazendo algumas coisas, eu deixei gravando um pouquinho, inclusive agora que eu dei o lanchinho da tarde da Mia. Vocês viram como ela come rápido, gente? Eu dei uma banana, acho que nem apareceu, nem deve ter aparecido aí na câmera. Eu dando a banana do jeito que ela é tão afobada. Ela adora banana, gente. E não sei se vocês viram aonde ela tá agora. Ela adora ficar ali. Eu já mostrei pra vocês uma vez, ó. Ela adora ficar ali embaixo, ó. E agora, antes de eu falar a respeito da leitura, eu queria mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz no sábado lá no shopping, que eu falei pra vocês que eu fui. Aqui, ó. Comprei nesse quiosque da Biscoiteira. A gente adora. Não sei se vocês conhecem, mas eles vendem uns biscoitos bem gostosos. E aí eu vi isso daqui e achei bem legal. Não resisti e comprei. Eu vou gravar abrindo aqui pra vocês, peraí.
Ó, gente, já tirei o laço com as duas mãos pra facilitar. Peraí. Difícil com uma mão só. Olha que legal, gente. Contos para uma vida doce. Biscoitê. Escrito com amor. Parece uma capa de um livro, né? E aí você abre. Peraí que tem um durex aqui, ó. Deixa eu soltar ele. Tomara que não estrague minha unha. Pronto. Aí, ó, você abre. Aí remete muito a um livro. Era uma vez um lugar onde tudo era doce e todos que o conheciam se tornavam mais doces. Gente, achei fantástico, tinha tudo a ver comigo. E aqui tem os biscoitinhos, né? São aqueles canudinhos de wafer com chocolate. A gente nunca comeu esse daqui, a gente sempre compra a bolachinha mais, biscoitinho mais seco nesse lugar. Mas aí eu vi isso daqui, aqui atrás também tem, ó, como se fosse uma sinopse. Adorei, achei que tem tudo a ver comigo e eu quis comprar pra mostrar pra vocês. A gente recomenda bastante esse lugar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, isso, agora dá pra ver, biscoitê. Muito gostosos os biscoitos. Bom, gente, voltei aqui pro sofá. Já estendi roupa no varal, porque a máquina parou de bater. E agora vim aqui contar pra vocês um pouco sobre o que eu li. Vou pegar aqui as minhas anotações. Eu tô em quase 65% do e-book já. Eu li um pouquinho ontem à noite, quando eu voltei da casa dos meus pais. Que ontem, domingo, foi dia dos pais, né? Então eu passei o dia inteiro fora. Saí com os meus sogros, depois fui ver meu pai e acabei não lendo praticamente nada, li só um pouquinho antes de dormir, uma questão acho que de 30 páginas, 30 e poucas páginas. E hoje eu comentei com vocês num shorts que eu gravei sobre onde escutar audiobooks e eu tô aqui ouvindo pelo aplicativo, ó, da Alexa, e que ela tem acesso à biblioteca Kindle, né? Então eu tava ouvindo o e-book e cheguei em quase 65%. Enquanto eu fazia as coisas, eu ficava ouvindo. E, gente, tô gostando muito. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa que me deixou bem surpresa, não tava esperando por isso. Houveram algumas tentativas de matar a Sherazade. Eu não vou contar muito com detalhes, porque eu acho que isso seria spoiler já, né? Mas aconteceu muito rápido e eu tinha acabado de falar pra vocês que eu tinha achado muito precipitado o comportamento do Khalid. E aí, de repente, no capítulo seguinte, praticamente, aconteceu uma coisa e que me pegou assim desprevenida. Foi bem surpresa. Eu não sei se eu entendi direito o que aconteceu ali, fiquei bem na dúvida, mas enfim, as coisas já se ajeitaram, eles já estão começando a criar um sentimento entre eles, tá bem bonitinho, tô torcendo muito, apesar de ter o Tariq na história, né, que é aquele que eu falei que é o primeiro amor dela, que foi um namoro de infância, mas que aparentemente parece que foi algo mais do que isso, que talvez não tivesse terminado de certa forma, não sei direito, mas o que eu posso dizer é que ele estava bolando um plano de fazer alguma coisa a respeito desse casamento da Sherazade com o rei. Ele não gostou nada disso, até pela maldição, né, que eu já falei pra vocês, que toda esposa do rei acaba sendo morta no dia seguinte. E ele estava bolando um plano para salvar a Sherazade desse casamento e para acabar, acredito eu, com esse rei. Na minha cabeça, o plano era matar o rei, não sei, né? Eu sei que o Tariq acabou de chegar no palácio e tô assim nervosa, tô aflita pelo que vai acontecer. A Sherazade tá bem dividida, tá bem, na verdade ela entrou em pânico quando viu que ele chegou lá, tá bem assustada. Mas enfim, é isso, eu já tô entrando muito na história, não vou me aprofundar não. Aconteceu uma coisa que me colocou em dúvida em quem a Sherazade poderia contar como aliado, que eu tinha falado pra vocês que eu achava que o Jalal poderia ser
forte aliado lá dentro, e que a Despina, que é a camareira, os capítulos em que elas interagem uma com a outra são bem divertidos, e parecia, né, a princípio me pareceu que ela seria uma boa pessoa que gostava e que torceria pela Sherazade. Chegou um momento em que eu comecei a desconfiar, mas talvez essa desconfiança não ganhe força daqui pra frente, não sei se ela pode ou não confiar na camareira, mas tem pessoas lá dentro do palácio que realmente não são a favor que continue esse casamento, quer que o rei faça como ele vinha fazendo, né, assassinando as suas esposas, por causa da maldição, né. Eu acho que essa maldição, ela vai... Se ele não matar, na minha cabeça é assim, eu entendi dessa forma, se ele não matar essa esposa, ele vai sofrer as consequências. Então, eu acredito que as pessoas que querem que ele mate a Sherazade estão pensando mais na vida do rei. Querem evitar as consequências que podem, porventura, cair sobre ele, que eu não sei quais são. Ela tentou perguntar para algumas pessoas por que ele faz isso, por que ele matou as esposas no dia seguinte, mas todo mundo desconversa, fecha a cara quando ela pergunta, não quer entrar no assunto. O próprio Khalid desconversa quando ela pergunta. Mas, enfim, teve uma parte também bem curiosa. Ela conheceu uma pessoa, um senhor, que deu para ela de presente um objeto, não vou falar o que, mas que me remeteu muito ao Aladdin. Não sei se vai ter alguma coisa a ver, mas ele falou uma coisa pra ela que me deixou assim um pouco na dúvida, que talvez ela tenha algum poder, alguma habilidade, que ele não falou qual é, e eu também ainda não sei o que pode ser. Como eu disse, eu já tô com mais de 60% do e-book e não se falou mais disso, então não sei se vai falar no finalzinho do livro e talvez se aprofunde mais no próximo, né, no segundo volume. Não tenho certeza. Vamos ver. E na parte que eu tô agora, tá acontecendo uma reunião lá e o Tariq tá presente. Ela tá sendo apresentada como a rainha. E, gente, tá muito bom. Eu tô adorando a história. Tava aqui até pensando, será que eu compro já o segundo volume para ler na sequência? Mas eu tenho outras leituras para fazer, então acho que eu vou me segurar. Mas vou tentar não adiar muito a leitura desse segundo volume. Eu sei que eu tô cheia de séries para ler, mas eu não queria demorar muito para ler esse segundo volume. Vamos ver. Vai que, né? A gente tá na semana da Book Friday, vai que o e-book da continuação entra numa promoção. Na verdade, eu nem sei, não vi o valor que ele tá agora, mas vai que ele entra aí numa promoção e eu adquira e já leia em seguida. Bom, agora eu vou fazer uma pausa nessa leitura e vou ler It, a coisa, porque eu não li nesse fim de semana. E então eu tô um pouco atrasada. Ontem não consegui discutir com o pessoal lá do grupo da LC, porque eu fiquei o dia todo fora de casa. Então eu preciso fazer essa leitura pra discutir um pouco hoje lá com o grupo. Então eu vou voltar a pegar o e-book mais pra noite, assim, acho que depois da janta. E aí eu volto. Eu acho que talvez eu consiga terminar hoje ainda. Falta um pouco mais de 2 horas para terminar, pelo cálculo aqui do Kindle. Então tô super ansiosa para ver como que vai ser esse desfecho. Aí eu conto para vocês como é que foi. Gente, terminei o livro. Eu amei o livro, gente. Eu tenho, assim, uma queda por livros de fantasia que tem romance no centro da trama, sabe? Eu gosto bastante. Você já deve ter percebido, porque eu sempre comento sobre The Kiss of Deception, que é um exemplo disso, um exemplo de livro de fantasia com
romance. E é um romance bem bonitinho, porque são dois personagens que aprendem a se gostar no decorrer da história. E tem bastante cenas bonitinhas, assim, de aquecer o coração. Muitas coisas bonitinhas sendo ditas um pro outro. Tem bastante coisa também que um fala pro outro, assim, que dá umas patadas, assim, sabe? De estremecer e que a gente acaba sentindo pelo outro. Tem aquele clichê do primeiro amor, o amor de infância, retornando para tentar resgatar a mocinha, que é o caso do Tariq. E aí a Sherazade ficando, a princípio, naquela dúvida, porque ela já estava se apaixonando pelo Khalid. E então a trama foi muito interessante. O final, assim, foi... Nossa, foi cheio de ação, muita coisa acontecendo nesse final. E eu fiquei super curiosa porque alguns personagens não falaram sobre ele nos últimos capítulos. Então a gente não sabe o que aconteceu diante de toda aquela confusão que aconteceu nos últimos capítulos. Algumas coisas também que me deixaram assim na dúvida, suspeitando do que qual a consequência que isso vai ocasionar no segundo volume, que tudo começou por causa de uma maldição, né, que eu li pra vocês lá no comecinho, que lançaram sobre o rei, sobre o Khalid, e agora no finalzinho aconteceu outra coisa um pouco parecida, eu acho. Então, eu acho que isso daí vai ser um problema pro segundo volume. E uma coisa que eu falei pra vocês, né, que a história é inspirada nos contos do clássico As Mil e Uma Noites. Tem bastante referência à história de Aladdin. Tem até um objeto que eu comentei, né, com vocês que a Sherazade ganha de presente. Só que esse objeto não teve muita importância nesse primeiro volume. Eu acredito que vai aparecer muito mais no segundo volume, vai ter sua importância nessa sequência, acredito eu, né? Mas achei muito interessante, tô curiosa para saber qual que vai ser o que vai envolver esse objeto aí na história, qual que vai ser a sua importância, para que vai ser utilizado. No finalzinho que tudo é explicado, né? O Khalid vai explicar a respeito da maldição e vai explicar a razão de por que tudo isso acontece na vida dele, as mortes das esposas, enfim, no final que a gente entende direitinho o porquê de tudo acontecer. Fiquei com raiva do Tariq. Eu sei que ele e outras pessoas ali, outros personagens, eles só queriam ajudar e tentar salvar a Sherazade, que na cabeça deles ela estava correndo perigo, né? Afinal de contas, nenhuma outra esposa sobreviveu para contar a história, mas mesmo assim me deu uma raiva, porque quando ele apareceu aí na trama, ela já estava bem dividida e já estava se apaixonando pelo Khalid. Então, gostei bastante, gente. Gostei bastante dos personagens. Foram personagens muito bem criados. São bem cativantes, sabe? São aqueles que ficam na nossa cabeça. Apesar de eu ter terminado de ler e pouco tempo depois eu já pegar a câmera para gravar, fica na cabeça, sabe? Eu tenho certeza que ainda vai ficar na minha cabeça. E exatamente por isso eu já adquiri o segundo volume, que é A Rosa e a Adaga. Pretendo ler logo, porque estou muito curiosa para saber essa continuação, para ver como que vai ser o final, o que a autora reservou para esse casal, para se a Sherazade vai ficar com o Khalid no final das contas, como é que vai ser, se vai ser um final feliz, ou a maldição vai acabar atrapalhando de uma forma ou de outra, ainda mais, né? Enfim, recomendo demais para quem gosta de fantasia com romance no centro, como eu falei, da trama, porque tem bastante romance nesse livro. E uma coisa engraçada é que enquanto eu ouvia o audiobook, tinha expressões assim como Sherazade Jan, Khalid Jan, Jalal Jan, algum nome com Jan depois do nome. O audiobook falava janeiro, e era muito engraçado, Khalid Janeiro. A primeira vez que eu escutei, falei, nossa, não faz sentido nenhum esse janeiro. Aí depois que eu fui ver no e-book que era o nome da pessoa e Jan em seguida, não tinha nada a ver com o mês de janeiro ali
do nada surgindo na frase. Isso foi bem engraçado, porque aparece muitas vezes, né? Essa forma de chamar a outra pessoa. Então, recomendo muito. A leitura foi muito rápida. Eu acredito que seja possível de ler num dia só. Eu falei, né, são 344 páginas e a escrita da autora é muito gostosa. A história é muito gostosa. Você fica presa, fica imersa nessa trama, não fica ali no meio dos personagens, é conquistada por eles e não quer largar. Eu não queria largar. Tanto é que terminei bem rapidinho, eu acho. E gostei muito, indico pra vocês. Vocês já conheciam essa história? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês acharam a história interessante. E depois eu vou criar uma enquete com os outros livros encalhados para vocês novamente votarem no próximo livro encalhado para eu gravar o vlog. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou encerrar então esse vlog por aqui. Não se esqueçam de curtir e se inscrevam no canal para ficarem por dentro do conteúdo que eu trago toda semana por aqui. Tá bom, gente? Eu fico por aqui então. Até o próximo vídeo.